Olá, meu nome é Eliana Sato e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gestão é o Poder. Hoje eu quero ensinar para vocês algo chamado cronograma. Já ouviu falar? Olha lá para o teu time. Você sabe o que seu time está fazendo? Da hora que eles chegam à hora que eles vão embora? Se eu te ligar às 2h15 e falar o que o teu colaborador X está fazendo nesse momento, você sabe me dizer? Esse detalhamento de funções no horário é chamado de cronograma. Acredito que o cronograma é importante para todo mundo, inclusive para a gente. Por quê? Porque dá uma clareza. O que o colaborador tem que fazer durante o dia? O seu time, ele chega na tua empresa e ele sabe o que ele tem que fazer? Exatamente. Ah, eu cheguei na empresa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir meu computador, mandar e-mail, eu tenho que fazer aquela planilha, eu tenho que falar com o fornecedor, eu tenho que fazer o telemarketing, eu tenho. Ele sabe o que ele precisa fazer? Ele tem isso organizado? Você, principalmente, né? Você, ou seja, ou você ou o seu gestor, eu não sei se você é um empresário gestor, né? O gestor, ele sabe o que o time dele tem para fazer naquele dia? Função por função, horário por horário? Vamos supor, apareceu uma função nova que tem que ser executada, uma função não, uma tarefa nova. Então, apareceu uma demanda, você tem uma tarefa nova para ser feita na tua empresa. Você sabe qual colaborador está com o tempo mais livre ou qual está com o tempo mais apertado? Você sabe para quem você vai dar essa tarefa? Vamos supor, apareceu uma parceria lá que tem que ser trabalhado, um projeto para uma parceria lá comercial. Quem dos seus comerciais tem mais tempo livre? Quem está mais corrido? Sabe qual que é a nossa tendência, muitas vezes? A gente pega aquele colaborador que é mais rápido, que é mais produtivo, que fecha com a gente para tudo, e tudo que aparece de novo a gente vai dando para ele. Ah, o fulano faz, o fulano faz, o fulano faz. Chega uma hora que o fulano ele está tão atolado, ele tem tanta coisa para fazer, que ele começa a fazer mal feito, cai a qualidade do trabalho dele, ou ele deixa de fazer alguma coisa. E a gente começa a achar que aquele colaborador que era tão bom, ah, meu Deus, está desmotivado ou está desengajado. Será que você, como gestor, não colocou muita coisa para ele fazer e deixou um outro ali que ganha o mesmo tanto que ele, que tem a mesma posição dentro da empresa, sem fazer muita coisa? É muito normal disso acontecer, gente. Muito comum. Por quê? Porque a gente não tem uma organização do que os nossos colaboradores fazem a cada horário. Quanto tempo eles levam para fazer aquilo, né? Então, o cronograma, ele vai dar uma visão para o gestor, vai ver quem é produtivo, quem não é produtivo. Quando aparecer uma tarefa nova, ele vai saber para quem direcionar essa tarefa. Ele vai conseguir supervisionar se o colaborador está fazendo tudo o que ele tem que fazer, todas as tarefas que ele tem que fazer durante o dia, se ele está fazendo. Então, isso traz uma clareza, traz uma visão, né? Melhora a produtividade do time, porque o time, ele vai lá e ele acompanha o cronograma dele, ele sabe o que ele tem que fazer, que horas que ele tem que fazer, organiza o time, porque todo time vai saber que horas que eu posso sair para almoçar, porque aí vai ficar, a empresa continua coberta, alguém vai estar responsável na hora que eu estiver almoçando, né? Então, assim, ou você deixa o seu colaborador sair para almoçar e quando toca o telefone ele tem que sair correndo para atender. Ou ninguém atende o telefone, né? Então, assim, veio essa ideia de que muitos empresários... Porque o que acontece, gente? Quando a gente abre uma empresa, eu estou falando de pequenas empresas, microempresas, a gente abre, certo? O empresário vai lá e faz tudo, executa todas as funções, e aí o negócio, graças a Deus, começa a crescer, começa a ter mais clientes, e a gente precisa começar a contratar. E aí a gente começa a colocar a gente para dentro, sem uma organização de que tarefa que ele tem que fazer, que horas ele tem que fazer. E aí já aconteceu de você ter 2, 3 colaboradores e nenhum executar uma tarefa que você pediu?
Porque quando a responsabilidade é de todos, gente, acaba sendo de ninguém. Se todo mundo tem que fazer, ninguém faz, né? Então, ou o colaborador, ele chega na tua empresa, ele começa, faz aqui, faz ali, ele não tem um cronograma, ele sabe que ele tem que fazer determinada coisa, mas a hora que ele vê, já deu o horário dele ir embora. Não deu tempo dele fazer. Acontece isso na tua empresa? Né? Então, assim, é muito importante cada um ter o seu cronograma. Por exemplo, nos nossos times, toda vez que a gente contrata um colaborador novo, o gestor descreve tudo que ele vai ter que fazer durante o dia dele e começa a encaixar no cronograma, desde a hora que o colaborador chega até a hora que o colaborador vai embora. Então, assim, ó, quando eu comecei a contratar pessoas, então, há muitos anos atrás, eu abri a empresa, eu tocava a empresa sozinha, aí tive que começar a contratar, e eu não montava o cronograma. E aí acontecia isso, coisas que eram para ser feitas não eram feitas, eu não sabia se o colaborador estava enrolando ou estava atolado de coisa, aparecia coisa nova, eu sempre passava por uma mesma pessoa, que era, a gente chama de braço direito, e essa pessoa começou a ficar muito sobrecarregada, começou a cair a qualidade das coisas dela. Então, assim, aí, tá, aprendi, tenho que fazer um cronograma. Aí eu fiz o cronograma para o time. E aí eu falei, ó, então aqui está o seu cronograma, a hora que você chega, de manhã você vai fazer isso, de à tarde você vai fazer aquilo. Não funcionou, porque o cronograma não é isso. O cronograma não é assim, ó, de manhã você faz as ligações, à tarde você vê o e-mail. Não, gente, o cronograma ele é detalhado. Você tem que fazer passo a passo, você tem que fazer um por um, né? Horário por horário que o teu colaborador tem que fazer, entendeu? Então, assim, aí eu comecei a fazer o cronograma deles, horário por horário, eu passei para eles, mas eu não checava se eles estavam fazendo. E continuava acontecendo os mesmos problemas. Coisas para fazer não eram feitas, gente com pouca tarefa, gente com muita tarefa, isso desmotiva o time, né? Então, eu comecei a checar, então, o cronograma. E aí eu vou ensinar para vocês, passo a passo, como montar o cronograma, como checar, por que é importante fazer, né, dessa maneira. E aí algum de vocês pode falar para mim, não, Eliana, mas que absurdo. Imagina, meu colaborador ter horário, minuto a minuto o que ele tem que fazer. Eu não tenho robôs na minha empresa, eu tenho pessoas. Uhum, isso mesmo. Quando você dá um cronograma para o teu colaborador, é muito pelo contrário, você liberta o teu colaborador. Ele tem liberdade e autonomia para trabalhar. Porque se ele não sabe o que ele tem que fazer, por onde ele tem que ir, né? O passo a passo dele, alguém vai ter que ficar falando o dia inteiro para ele. Fulano, faz isso. Fulano, faz aquilo. Não é? Agora, se ele sabe o que ele tem para fazer durante o dia dele, ele vai ter autonomia para gerenciar o dia dele. E ele vai ter os resultados que você espera dele, se ele seguir o cronograma. Não, Eliana, não adianta, eu já tentei colocar cronograma, meu time não segue. O problema não é o seu time, o problema é o líder, que não está checando se o colaborador está fazendo ou não, né? Então, quando a gente implanta algo, esse algo leva um tempo para virar hábito. Você tem que fazer durante dias e dias e dias até aquilo virar uma coisa automática para você. E até isso virar um hábito, o gestor, o líder, ele tem que estar checando sempre, sempre, se o colaborador está seguindo aquele cronograma. Não, Eliana, já fiz isso, mas olha, não funcionou. Será que quando você fez o cronograma, ele ficou numa planilha dentro do computador? Não vai funcionar, né? O cronograma ele tem que ser impresso e tem que estar ali na mesa do colaborador ou colado na parede da tua empresa, onde o colaborador passa e vê toda hora, onde o líder vê toda hora, porque o líder vai passar, vai falar, agora são 11h45, esse colaborador tinha que estar ligando para o pós-venda. E aí ele olha para o colaborador e ele vê se está compatível a tarefa, né?
Nossa, Eliana, mas se eu colocar ali na parede, todo o time vai ver o cronograma do funcionário? Sim, né? E qual o problema? Quando você tem um time, cada um tem uma tarefa, não tem problema um saber do outro, né? Muito pelo contrário, os líderes, eles têm que estar sabendo o que está acontecendo. Ah, a pessoa que não é líder está vendo, não tem problema. Ou a pessoa que não é o líder não está vendo o colaborador trabalhar? Não existe segredo em tarefas a serem executadas, tá bom? Então, tudo bem, vamos lá. Eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu colocar aqui, porque eu quero agora ensinar para vocês. Pega um papel, uma caneta, e a gente vai fazer o passo a passo de como montar esse cronograma, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, o que você tem que saber? O cronograma, ele tem que ser montado minuto a minuto. Você tem que ter todas as funções do teu colaborador descritas num papel. Tudo que ele precisa fazer, tá? Tudo, cada detalhe, tá bom? E aí, eu coloco minuto a minuto, eu imprimo esse cronograma, eu sento com o meu colaborador, explico para ele, vê se ficou dúvida, colo na parede. Esse cronograma, ele pode ser alterado? Claro, porque se o líder está acompanhando o liderado está seguindo o cronograma e ainda assim não está muito bom, dá para arrumar, mexe no cronograma, tá bom? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, pega aí, vamos fazer junto? Pensa num colaborador seu que você tem ali na tua empresa. Pensa lá. Pensou? Então, você vai escrever o nome do seu colaborador aqui, ó. Vamos supor que ele chama, não sei, Paulo de Oliveira, ok? É o nome dele. Ok. Eu tenho que colocar o horário de trabalho dele para me dar clareza. Um exemplo, ele trabalha das 9 às 18. Eliana, de sábado, ele trabalha em outro horário. Ok, eu vou ter um cronograma durante a semana e um de sábado. Eliana, varia. Segunda, quarta e sexta ele tem umas funções, terça e quinta ele tem outra. Então, você vai fazer o cronograma dele de segunda, quarta e sexta e o de terça e quinta, tá? E todos esses cronogramas, o de segunda, quarta e sexta, o de terça e quinta, o de sábado, todos esses cronogramas vão ser impressos e colados na parede, onde ele pode visualizar com facilidade e onde o líder pode visualizar com facilidade, tá bom? Então, eu tenho os horários dele, e aí eu vou colocar lá, tarefas. Quais as tarefas que aquele colaborador tem? Vamos supor que ele abre tua empresa. Então, ele tem lá, abrir as janelas. Nossa, Eliana, eu vou ter que colocar até isso. Sim, gente, não é uma função que ele tem que fazer? Se você chegar na empresa e sua empresa estiver inteira, fechada, ainda mais numa época de pandemia, por exemplo, tá tudo bem ou vai te estressar? Se ele tem que abrir as janelas, a responsabilidade é dele, tem que estar lá, abrir as janelas, ok? Daí ele tem que, vamos supor, enviar e-mail para os fornecedores. Ele tem que pagar as contas, ele tem que mandar as notas para contador, ele tem que resolver urgências. Por exemplo, vamos supor que esse meu colaborador, ele é o meu colaborador do escritório, tá? Então, ele tem que pagar a conta, ele tem que mandar as notas, ele tem que... O que seriam urgências? Vamos supor que tem um telefone em uma das minhas empresas que está com problema. Ele tem que ligar lá, ele tem que resolver. Eu estou com um problema na internet em outra empresa, ele vai ter que resolver essa urgência. Então, ele é essa pessoa que tem que fazer isso. O que mais que ele tem que fazer? Ele tem que ligar, deixa eu ver, fazer pedidos de compras.
Ele tem que fazer pedidos de material didático. Um exemplo, gente. Ele tem que... O que mais que ele tem que fazer? Falar com gestores sobre um determinado assunto, sobre X. Não sei. Essas são as tarefas dele que ele tem que fazer todos os dias, tá bom? Ele tem que planilhar as compras, etiquetar as compras. Eu não sei, gente, um exemplo, tá bom? Ok. Ok, Eliana, então como é que eu vou fazer o meu cronograma? Deixa eu colocar aqui esse aqui assim, ó. Vamos supor que essas são as tarefas dele de segunda a sexta. Então, eu coloco aqui, ó, segunda a sexta, ok? E aí eu vou começar meu cronograma. Como? Que horas que ele entra para trabalhar, gente? 9 horas. Então, das 9 até que horas? Sei lá, em 10 minutos acho que ele faz, ele abre as janelas, não abre não, gente? Então, ele chegou para trabalhar, das 9 às 9h10, ele abre todas as janelas, ele abre a empresa, né? Ele abre a empresa, ok? Acho que ele foi o primeiro a chegar ali. Aí, ele tem que começar a mandar e-mail para os fornecedores. Que horas? 9h10. Quanto tempo ele leva para fazer essa função? Ah, eu acredito, como líder, que em meia hora ele faz tudo isso. Então, das 9h10 às 9h40, ele vai fazer o e-mail dele. Ah, ele tem que pagar as contas. Mas, bom, geralmente fazer os pedidos é na parte da manhã. Então, eu já coloquei abrir janela, eu já coloquei a parte do e-mail, eu preciso que ele faça os pedidos agora. Quanto tempo ele leva, gente, para fazer pedido de compras, por exemplo? Vamos supor que ele leve, não sei, uma hora, quase uma hora, 50 minutos, né? Ele tem que checar os pedidos dos gestores de todas as empresas, ele tem que mandar para o fornecedor, checar se o orçamento está correto, se está tudo dentro, finalizar o pedido. Então, pedidos de compras. Depois disso, ele precisa fazer o didático. Então, o didático é um processo mais rápido, é lá pelo sistema mesmo. Então, em meia hora ele faz. Então, ele vai fazer o pedido de material. E depois? Depois ele tem que planilhar as compras dele. Tudo que ele fez, ele tem que colocar na planilha, ver se está tudo ok. Então, planilhar compras. Quanto tempo? Meia hora? 20 minutos? Ok. E depois que ele planilha lá as compras? Ele vai etiquetar as compras que chegaram no dia anterior, por exemplo. Ou acabou de chegar compras, né? Quanto tempo ele leva? Também, uns 20 minutos. Então, ele vai etiquetar tudo isso, Eliana. Você vai fazer tudo assim, em detalhes? Sim, em detalhes. Aí, ele sai para almoçar meio-dia, mas ele ainda tem 20 minutos de trabalho. O que ele tem que fazer? Você pode colocar para ele fazer o quê, gente? Mandar as notas, organizar notas, né? Isso aqui é fácil, ok, vamos organizar aqui então. Daí do meio-dia a 1 hora, ele vai almoçar. Por que, gente, que eu tenho que colocar isso? Vamos supor que eu tenho um setor lá que não pode ficar descoberto. Vamos supor que eu não fecho minha empresa na hora do almoço. Quando eu for montar o cronograma do meu outro colaborador, e ele reveza com esse colaborador, então, em vez de eu colocar ele para almoçar meio-dia a 1, eu coloco ele para almoçar em outro horário. Então, vamos supor que esse meu colaborador, ele entrou mais tarde, ele pode, de repente, ir almoçar mais tarde. Então, a hora que o outro colaborador volta 1 hora, ele sai para almoçar. E aí, minha empresa não fica descoberta. Ou esse meu outro colaborador, ele entrou mais cedo, né? Então, ele pode almoçar mais cedo, ele vai almoçar das 11 ao meio-dia, e a hora que der meio-dia, meu outro colaborador sai. Vocês entendem, gente, como isso dá uma organizada no teu time, né? Então, geralmente, a gente que trabalha com um time mais enxuto, por exemplo, a gente tem que pensar nisso. Eu não fecho minha empresa na hora do almoço, minha empresa não pode ficar descoberta.
Mas eu também não posso deixar o meu colaborador almoçando lá e tendo que resolver coisas durante o almoço dele. Então, isso dá uma organizada, tá bom? Ok, e aí depois? Aí ele volta 1 hora do almoço e ele vai fazer o quê? Aí ele vai pagar, ele tem que resolver as urgências, né? Tô com um problema lá, sei lá, vocês têm problema em internet, gente? Então, eu deixo um horário para ele resolver urgências. Por quê, gente? Porque se eu não deixar esse horário, ele vai começar a resolver urgência em cima do meu ou das minhas outras tarefas que eu coloquei ali para ele no cronograma, né? Ah, Eliana, e quando não tiver urgência, ele vai fazer o que nesse horário? Ele vai adiantar o cronograma dele, ele vai começar a fazer as outras coisas, tá bom? E aí eu tenho lá às 14 até às 14h15, ele tem que falar com os gestores determinado assunto, né? E aí eu tenho ali às 15 até às 16h30, pagar todas as contas. Vixe, olha, gente, quando eu estou montando meu cronograma, eu descobri que das 16h30 até que horas que ele sai? Às 18, ele está ocioso. Ele tem tempo. E o que essa minha descoberta diz? Que quando eu tiver mais atividades, eu vou passar para esse colaborador e não para outro. Eu consigo ver na minha empresa também se eu tenho gente sobrando dentro do meu time, né? Será que eu não consigo ter menos gente? Eu consigo ver também se tem gente sobrecarregada. Será que eu preciso contratar mais gente? Então, isso aí vai dar uma clareza para você, quem está ocioso, quem está produtivo, quem está sobrecarregado, para você fazer uma gestão melhor das tarefas entre o seu time, tá bom? Então, esse é o passo a passo. E aí, Eliana, acabou? Não. Qual que é o próximo passo? Implementação de cronograma. Então, eu terminei o cronograma, eu vou imprimir esse cronograma e eu vou chamar o Paulo de Oliveira. Vou chamar Paulo, vem cá um pouquinho, por favor. Ó, a partir de amanhã, você vai seguir esse cronograma. E aí, juntos, a gente vai descobrir se está funcionando ou se não está funcionando, ok? Ok. Ele vai te falar se não está funcionando? Sim, mas você vai estar junto com ele, checando o dia a dia dele. Como assim? Eu vou imprimir, não imprimi? Eu mostrei para ele, mostrei o cronograma, perguntei para ele se ele consegue notar se está faltando alguma coisa, alguma função que ele tem que executar, que ele faz, que não está ali. Arrumei, tá ok? Tá ok. Colo na parede, num lugar onde é visível para ele, é fácil acesso para ele ver e para mim também, ok? E aí, como que vai ser a minha checagem? Gente, tem gestor que é organizado. Eu sou um pouco atrapalhada, eu estou fazendo algumas coisas, eu perco a noção do tempo. Então, no meu caso, eu teria que colocar despertador no meu celular. Para quê? Porque aí um dia, vamos supor, eu implantei. Aí ele vai fazer, ele vai seguir o cronograma dele. No dia seguinte ele vai começar, não vai? Então, eu vou colocar meu primeiro despertador, por exemplo, aqui, ó, para as 9h40. 9h40, 9h43. Tocou meu despertador, eu vou lá perto do Paulo e vou. E não é uma fiscalização escondida. Eu vou checar junto com ele. Vou falar, Paulo, o que você está fazendo agora? Ah, eu estou respondendo uns e-mails. Olha, Paulo, você está vendo aqui, ó, na parede o teu cronograma? Agora você já tinha que estar fazendo o quê? Pedido de compras, ok? Então, abre aí, vamos começar a fazer as compras. Ah, nossa, mas eu não acabei de responder os e-mails. Ok, são urgentes? Dá para resolver amanhã? Dá para resolver no final do dia? Tá vendo? Lembra que o dia dele a gente tinha espaço? Ah, são urgentes. Então, o que você vai fazer? Você já vai mudar o cronograma dele ali. Você vai esticar o horário ali dele e eu vou mudar os outros horários, tá bom? Aí continuei lá, tá? Coloquei meu despertador de novo para... Vamos supor que eu coloquei ali para 1h30. 1h30, ele tinha que estar resolvendo o quê? Urgências, né? Então, tocou meu despertador, eu vou lá no Paulo. Ô, Paulo, o que você está fazendo agora? Oi, Eliana, estou resolvendo aquele negócio lá da internet que não está funcionando na empresa tal.
Ah, ó, gente, show de bola. Ele tinha que estar fazendo isso mesmo. Perfeito. Coloco meu cronograma para meu despertador para tocar que horas? 15h15. Por que 15h15? Tocou 15h15, eu vou lá. Ô, Paulo, o que você está fazendo agora? Ah, eu estou falando aqui com os gestores. Não, Paulo, ó, 15h15 você tinha que estar fazendo o quê? Pagando contas. Entenderam, gente? E a gente vai checando e ajustando o cronograma, checando e ajustando. Ajustei, meu cronograma está funcionando, eu continuo com as checagens. Entende? Porque até o Paulo conseguir fazer esse cronograma minuto a minuto, vai exigir que se torne um hábito, né? E para se tornar um hábito, ele tem que fazer repetidamente por vários dias. Eu vou ajudá-lo para se tornar um hábito. Então, eu vou checando, minuto a minuto. Tem gente que consegue ir lá e checar. Eu coloco o despertador. Então, tudo bem, passei uma semana nessa checagem, já está andando, já está funcionando. Na semana seguinte, eu faço uma checagem na parte da manhã, num outro horário, tá, gente? Eu vou colocar, por exemplo, o meu despertador para 11h45. Olha, 11h45. Ele tem que estar fazendo planilhas. E, de repente, 2 checagens para a parte da tarde. Entendeu? Pô, tá funcionando, legal. Na próxima semana eu vou fazer o quê? Uma checagem de manhã, uma checagem à tarde. E na outra semana, se está funcionando? Uma checagem. Eu vou passar o olho só, gente, e vou olhar, sabe? Até o momento que o líder, ele vai bater o olho no cronograma, ele vai bater o olho, vai bater o olho no colaborador, ele já vai saber se está dentro ou está fora. Está fora, faz a intervenção. Pergunta o que aconteceu, né? Se, por que está fora, como que a gente faz para estar dentro do cronograma? O cronograma, gente, é lei dentro da empresa. Não adianta você fazer um cronograma e você aceitar mimimi. O que é aceitar mimimi? Ai, é que tá corrido. Ai, que não sei o quê, né? Então, assim, por exemplo, eu tô com uma colaboradora nova lá e o resultado dela tá ruim. Eu pedi para o gestor checar. E o que ela fala? Ah, não fiz porque não deu tempo, não fiz porque não deu tempo. Eu perguntei para ele, você está acompanhando o cronograma dela? Primeira pergunta que eu fiz, ela tem cronograma? Sim. Você está acompanhando o cronograma dela? Adivinha qual foi a resposta? Não, né? Se você faz um cronograma e você não checa, não adianta nada, é a mesma coisa que não fazer. E aí o teu colaborador vai falar que não deu tempo, não deu tempo. Você consegue diferenciar se isso é um mimimi do colaborador ou se ele realmente está sem tempo? Por que ele está sem tempo? Acompanhe o cronograma dele hora a hora. Veja se ele está sem tempo mesmo. Veja se o teu cronograma não ficou muito apertado. Ou se ele está o quê? Se enrolando demais, mexendo o mouse para cima e para baixo. Vocês já tiveram esse colaborador? Rola mouse para cima, para baixo, para cima, para baixo. Está sem produtividade, está sem efetividade. Então, com o cronograma, você consegue identificar se o teu colaborador ele é ruim ou ele é bom. Se o teu plano de ação ali, o teu cronograma está ruim ou está bom. Se o problema é você ou é o teu colaborador. Só que não adianta só fazer, gente. Você tem que fazer o cronograma e você tem que o quê? Checar. Checar. Olha que legal. A gente consegue, inclusive, usar esse cronograma para nossos filhos. Você tem filhos que vão fazer a tarefa lá à noitão, né? O trabalho de última hora, porque talvez ele não está sabendo administrar o tempo. Isso é administração de tempo, gente. Você tem que ajudar as pessoas a administrar o tempo. E aí, como é que eu faço? É a mesma coisa. O que ele tem para fazer? Ele tem que fazer, ele tem que ir para a escola, ele tem que ir para o inglês, ele tem que ir para o esporte, ele tem que revisar a matéria do dia, ele tem que arrumar o quarto, ele tem que tomar banho, ele tem que um tempo de lazer, né? Então, como é que a gente monta? Por que eu vou mostrar aqui, gente? Para você ver como isso encaixa com qualquer coisa, né? Então, o teu filho acorda que horas? 7 horas.
Das 7 às 7h20 ele faz o quê? Ele se troca. Das 7h20 às 7h40 ele faz o quê? Toma café, né? Das 7h40 às 8 ele vai para a escola, ele está no transporte. Das 8 até que horas ele estuda? Até 3h30 da tarde, até meio-dia, não sei. Ele está na escola, aí ele tem que almoçar, e aí depois do almoço, ele tem que separar 20 minutos para arrumar o quarto, né? Por quê? Porque às 13h20 até às 14h ele revisa a matéria, ele faz tarefa, e depois às 14h às 17h, às 16h, não sei, ele faz inglês, né? Aí ele sai do inglês, ele faz o quê? Toma um café da tarde, e depois ele vai para o esporte, às 16h30 até às 18h, ele faz o esporte dele, e depois, aí ele chega em casa, ele vai tomar um banho, ele janta, né? Ele janta, e depois ele está livre, até que horas? Até a hora que ele tem que dormir. Então, das 19h às 20h, ele tem o tempo livre dele, e aí às 20h ele tem que dormir. É hábito, gente, fazer cronograma. É simples fazer o cronograma. Depois eu tenho que fazer o quê? Imprimir o cronograma, chamar, explicar o cronograma, colo na parede e coloco o despertador para checar. Mesma coisa, um colaborador que ele é o quê? Comercial. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer telemarketing, ele tem que vender, ele tem que fazer o pós-venda, ele tem que prospectar, ele tem que fazer parcerias. Não me diga que o teu comercial chega na empresa e ele tem tudo isso para fazer e ele faz solto. Aí passa a semana inteira e não deu tempo dele fazer parcerias. Passou a semana inteira e o resultado dele está baixo. Por quê? Porque não deu tempo de fazer o telemarketing ou porque não deu tempo. O tempo, gente, é questão de organização. Então, eu vou colocar lá que horas que o meu comercial chega. Ele chega às 10 horas. Então, das 10 às sei lá, 11 horas ele faz o tele, das 11 ao meio-dia ele vai fazer as visitas, ele vai vender. Entende, gente? Aí à tarde ele tem que fazer o tele de novo. Por quê? Porque o comercial ele não faz só um período, né? Ele tem que fazer o tele dele de novo. Então, depois do almoço ali, ó, ele volta a fazer tele de novo, telemarketing, um exemplo, né, gente? Ele vai prospectar de novo. Eita! Daí ele vai trabalhar no pós-venda, daí ele vai sair tal horas da empresa para fazer o externo, venda externa, prospecção, parcerias. Só que ele tem que ter minuto a minuto como que vai funcionar o dia dele. Entende? E você vai acompanhar. Você está vendo se ele está seguindo, se ele não está. Qual que é o teu papel como gestor, como líder? É checar. Checar se ele está fazendo, checar se está funcional. Eu não lembro, Eliana, de checar. Coloca despertador. Esse cronograma está onde? Na parede, porque eu vou olhar e vou ver se ele está fazendo. Deu para entender? Gente, isso muda a produtividade do teu time, isso muda o resultado do seu time, isso organiza a tua empresa, isso te dá uma visão maior do time como tá, se tem que contratar, se tem que demitir, se tá bom, se não tá. Às vezes o problema, gente, está na desorganização, né? E aí você rema e não tem resultado. Aí teu time fala que não deu tempo, que esqueceu. Autorresponsabilidade. A culpa é tua. Ou, se a gente não quer usar a palavra culpa, a responsabilidade é tua. Tua, gestor, tua, líder. Porque você não organizou a tua casa. As pessoas estão andando de um lado para o outro, sem saber o que tem que fazer, que horas fazer. Né? Não espere uma organização de cada colaborador. Muitos ainda não têm essa maturidade, muitos não têm a visão, muitos não sabem. Desenhe o cronograma com eles, se tiver maturidade, ou por eles, se ainda não tiverem essa maturidade profissional. Senta com eles, explica, imprime, põe na parede e acompanha, faz a checagem se isso está funcionando ou não, se ele está seguindo ou não.
tá bom? Quero muito que você me conte se você já tinha esse cronograma na tua empresa ou não, se era assim que você fazia ou se você fazia de uma forma diferente. E se você não fazia, se foi fácil ou difícil a implementação, né, a implantação dessa nova ferramenta, como foi recebido pelo time isso, e como está sendo esse monitoramento. Se teve resultado ou não, quais foram os ganhos que você teve com o cronograma, me conta, por favor, me conta se você, empresário, gestor, tem esse cronograma também. Eu queria muito saber como está para você essa parte aí de organização, do tempo dos teus colaboradores, da visão do seu time, tá bom? Por favor, põe lá nos comentários, compartilha comigo e tenha uma semana extraordinária, produtiva, organizada, com muita visão e clareza do seu time, tá joia? Fiquem com Deus. Um beijo.